Você já se encontrou em uma situação tentando entender por que você não consegue vencer o pecado ou que ele é mais forte que você? Eu já. E agora o que fazer? Estaremos abordando nesse vídeo 7 maneiras de vencer o pecado como Jesus Cristo venceu, então fique no vídeo até o final. A última é infalível. Número 1. Use a palavra como arma, todos os dias. A palavra de Deus é comparada a uma espada. Ela é uma verdade suprema e uma arma poderosa contra as mentiras de Satanás e o pecado. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele sempre respondeu começando com o que está escrito. Mateus 4:1-11. No entanto, Jesus não apenas citou a palavra, ele falou com autoridade porque vivia conforme ela. Em João 1:14, lemos a declaração surpreendente de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus pode ser descrito como a palavra encarnada. Sua vida inteira foi a realização da palavra de Deus. Quando leio a Bíblia, encho-me com a sabedoria divina. Esta é a arma que Deus me deu, palavras para usar contra as mentiras de Satanás, assim como Jesus fez, palavras que me orientam e palavras de consolo. Eu devo agir exatamente conforme o que leio. Dessa forma, estou manejando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Exponho completamente as mentiras e enganos de Satanás e venço todas as tendências pecaminosas em minha carne. Viver de acordo com essas palavras me torna invencível. 2. A importância da oração para vencer o pecado. A oração é uma arma poderosa na luta contra o pecado. É através da oração que nos conectamos com Deus, buscamos sua força e sabedoria, e encontramos a graça necessária para resistir às tentativas. A Bíblia nos dá muitos exemplos e instruções sobre como a oração pode nos ajudar a vencer o pecado e a viver uma vida que agrada a Deus. A oração nos fortalece contra a tentação. Jesus, nosso maior exemplo, recorreu à oração em momentos cruciais de sua vida, especialmente quando sobreveio às tentações. Em Mateus 26:41, ele exorta seus discípulos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Este versículo sublinha a necessidade de vigilância e oração contínua para resistirmos às fraquezas da carne e às ciladas do pecado. A oração traz confissão e perdão. A oração é o meio pelo qual confessamos nossos pecados e buscamos o perdão de Deus. Em 1 João 1:9, lemos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão nos limpa, restaura nossa comunhão com Deus e nós. A oração nos liga ao poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso auxiliador na luta contra o pecado, e através da oração, buscamos sua presença e poder. Em Romanos 8:26, Paulo escreve, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que temos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A oração nos permite ser guiados e fortalecidos pelo Espírito Santo, que intercede por nós conforme a vontade de Deus. A oração nos dá sabedoria e discernimento. Pedir sabedoria a Deus através da oração nos ajuda a discernir o que é certo e a evitar o pecado. Tiago 1:5 nos encoraja, e, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. A sabedoria divina nos guia em nossas decisões diárias, ajudando-nos a escolher o caminho da retidão. A oração cria um relacionamento íntimo com Deus. A oração nos mantém em um relacionamento íntimo e constante com Deus, que é fonte de toda a nossa força. Em João 15:4, Jesus nos diz, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Estar em constante comunhão com Deus nos ajuda a viver uma vida frutífera e vitoriosa. 3. Graça, para ajudar o tempo todo. O Espírito Santo desempenha um papel crucial na vida de todo cristão, ajudando-nos a vencer o pecado e a viver uma vida que agrada a Deus.
Sua presença e poder em nós são essenciais para resistirmos às tentativas, sermos guiados pela verdade e sermos transformados à imagem de Cristo. A Bíblia fornece muitos ensinamentos sobre como o Espírito Santo nos auxilia nessa jornada espiritual. O Espírito Santo nos concede poder. Antes de Jesus ascender ao céu, ele prometeu enviar o Espírito Santo para capacitar seus seguidores. Em Atos 1:8, lemos: "Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas." Este poder é vital para resistirmos ao pecado e vivermos de acordo com os princípios divinos. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Uma das funções do Espírito Santo é nos guiar e ensinar. Em João 16:13, Jesus disse: "Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade." Este guia divino é essencial para discernirmos a vontade de Deus e para não sermos enganados pelo pecado. O Espírito Santo nos ajuda a entender. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. O Espírito Santo também nos auxilia em nossas fraquezas e intercede por nós. Em Romanos 8:26, Paulo escreve: "E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que temos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." Quando nos sentimos fracos e incapazes de resistir ao pecado, o Espírito Santo nos fortalece e ora por nós. O Espírito Santo produz o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma manifestação do caráter de Deus em nossas vidas, refletindo atributos como amor, alegria, paz, paciência, estabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em Gálatas 5:22-23, está escrito: "Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, gentileza, fé, mansidão, temperança." Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos transforma e nos capacita a viver de maneira que agrada a Deus. O Espírito Santo nos santifica. A santificação é o processo de sermos conformados à imagem de Cristo, e é o Espírito Santo quem nos santifica. Em 2 Tessalonicenses 2:13, lemos: "Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade." Este processo de santificação nos separa do pecado e nos consagra a Deus, permitindo-nos viver em retidão. 4. Não a minha vontade, mas a tua. Fazer a vontade de Deus é o caminho seguro para vencer o pecado. Ao alinhar nossos desejos com os de Deus, renovar nossa mente pela sua palavra, submeter-nos ao Espírito Santo, obedecer aos seus mandamentos, manter uma vida de oração e focar no seu reino, somos capacitados a viver uma vida santa. Como lemos em 1 João 2:17, "E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre." Que buscamos constantemente fazer a vontade de Deus, encontrando nele a força e a direção para vencer o pecado e viver em santidade. Ao buscar fazer a vontade de Deus, nossos desejos começam a se alinhar com os desejos divinos. Em Salmos 37:4, lemos: "Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração." Quando nos deleitamos no Senhor e buscamos sua vontade, Ele molda nossos desejos de acordo com sua justiça. Conhecer a vontade de Deus envolve renovar nossa mente com a sua palavra. Romanos 12:2 nos instrui: "E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." A palavra de Deus transforma nossos pensamentos, ajudando-nos a discernir e seguir a vontade divina, e nos afastando da nossa própria vontade. Conhecer a vontade de Deus envolve renovar nossa mente com a sua palavra. Romanos 12:2 nos instrui: "E não sede conformados com este mundo, mas sede transformada pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." A palavra de Deus transforma nossos pensamentos, ajudando-nos a discernir e seguir a vontade divina. 5. Humilhe-se. Como humilhar-se diante de Deus ajuda a vencer o pecado. A humildade é um atributo essencial na vida cristã e uma arma poderosa contra o pecado.
Quando nos humilhamos diante de Deus, reconhecendo nossa total dependência de Ele, somos capacitados a resistir ao pecado e a viver uma vida de santidade. A Bíblia enfatiza repetidamente a importância da humildade. Reconhecendo nossa fraqueza e necessidade de Deus. Humilhar-se diante de Deus começa com o reconhecimento de nossa fraqueza e da necessidade de sua graça e misericórdia. Em 2 aos Coríntios 12, 9, 10, Paulo escreve: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas lesões, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Quando regulamos nossas limitações, permitimos que o poder de Deus opere em nós, fortalecendo-nos contra o pecado. Submissão a Deus. A humildade nos leva a submeter-nos a Deus e a resistir ao diabo. Tiago 4, 7 e 8 nos instrui: Sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e, vós de duplo ânimo, purificai os corações. Submeter-se a Deus implica em confiar sua autoridade e buscar sua vontade, o que nos capacita a resistir às tentativas do diabo. Humildade e confissão de pecados. Confessar nossos pecados é um ato de humildade que nos traz purificação e restauração. Em 1 João 1:9, lemos: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão nos permite considerar nossas falhas e receber o perdão e a purificação de Deus. Humildade atraindo a graça de Deus. Deus conceda graça aos humildes, e essa graça é essencial para vencer o pecado. Em Tiago 4, 6, está escrito: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A graça de Deus nos capacita a viver em santidade e a resistir ao pecado. Seguindo o exemplo de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Filipenses 2, 5, 8 descreve: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Seguir o exemplo de humildade de Jesus nos ajuda a viver uma vida de obediência e submissão à vontade de Deus, afastando-nos do pecado. Humildade na comunidade de fé. Viver em humildade também implica em servir e ser submisso aos nossos irmãos na fé. 1 Pedro 5, 5 nos exorta: Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Na comunidade de fé, a humildade nos ajuda a viver em harmonia e a encorajar uns aos outros. 6. O poder da obediência para vencer o pecado. A aprovação de Deus é uma chave poderosa para vencer o pecado. Quando obedecemos aos seus mandamentos e seguimos seus princípios, vivemos de acordo com sua vontade e somos protegidos das tentações e das armadilhas do inimigo. A Bíblia está repleta de exemplos e ensinamentos que nos mostram como a obediência a Deus nos ajuda a triunfar sobre o pecado. Obediência demonstra amor por Deus. A aprovação é uma expressão do nosso amor por Deus. Jesus disse em João 14, 15: Se me amais, guardai os meus mandamentos. Quando obedecemos a Deus, mostramos nosso amor e nossa lealdade a Ele, fortalecendo nossa resistência ao pecado. O amor genuíno por Deus nos motiva a viver de maneira que o agrada, evitando o que o desagradou. A obediência a Deus nos capacita a resistir ao diabo. Tiago 4, 7 diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando nos submetemos a Deus em obediência, recebemos a força necessária para resistir às tentativas do diabo e vencer o pecado. E por último, 7. Vencer o pecado como Jesus venceu. Como Jesus venceu o pecado, um exemplo de vitória. Jesus Cristo,
o Filho de Deus, é o exemplo perfeito de como vencer o pecado. Sua vida, morte e ressurreição demonstram o poder de Deus sobre o pecado e oferecem um caminho de vitória para todos aqueles que creem nele. A Bíblia nos revela como Jesus venceu o pecado. Jesus resistiu à tentação. Uma das maneiras mais claras de como Jesus venceu o pecado é vista em sua resistência à tentação. Em Mateus 4:1-11, lemos sobre as tentativas de Jesus no deserto. Após jejuar por 40 dias e 40 noites, Jesus foi tentado pelo diabo. Ele respondeu a cada tentativa com a palavra de Deus, mas Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Ao citar as Escrituras, Jesus mostrou o conhecimento e a obediência a Deus. Jesus diz algo incrível em Apocalipse 3:21, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Estas palavras são tão grandes que quase podem ser difíceis de entender. Todos os cristãos acreditam que, através do sacrifício de Jesus, podemos obter perdão e nos reconciliar com Deus. Mas aqui Jesus está dizendo que eu também posso vencer o pecado como Jesus venceu. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Deus abençoe e até logo.